Fala pessoal, bem-vindo ao canal, mais um vídeo aqui no canal Cafeína Plus 4K. Galera, hoje eu vou falar para vocês sobre o projetor, um dos queridinhos aí do mercado de projetores Full HD, que é o projetor XMH2, tá certo? É um projetor fantástico, é um projetor muito elogiado, você vê bastante reviews de projetores e você vê que ele sempre é citado como um projetor a ser adquirido, a ser estudado, se você estiver pensando em ter um projetor. Galera, eu gosto muito de projetores porque os projetores eles te dão um pouco mais de liberdade para você transportar e instalar, é bem mais fácil. Se você tiver um espaço dedicado, como é o caso meu aqui, eu tenho uma tela, essa tela que tem aproximadamente 95 polegadas, não chega a 100 porque o meu espaço aqui é curto, né? Então não tenho tanta distância assim. Não adianta eu fazer uma tela de 100 polegadas que não vou ter distância para projetar com esse projetor. Tá certo? Eu gosto muito de projetores porque eles te dão a liberdade e quando o espaço é dedicado você tem controle de entrada de luz, isso facilita muito, ajuda muito. Então, imagina uma TV aqui na qual eu consigo projetar hoje 86, 88 polegadas, o trambolho que não ia ser para transportar, para instalar. E com projetor eu não tenho esse problema, tá certo? O projetor eu tenho uma praticidade de instalação, a imagem desse projetor é top. Tá certo? Dito isso, vamos para as especificações desse projetor. Esse projetor é um projetor Full HD nativo, tá certo? 1920 por 1080p. Ele tem suporte a 4K, ou seja, se você tiver um Blu-ray e se você tiver um receiver que faz upscale de imagem de conteúdo 1080p para 4K, ele suporta. E se você também tiver, de repente, um Blu-ray 4K, um Xbox que faz a transmissão de discos 4K ou conteúdo 4K, e você transmite direto, ele também suporta, tá certo? Ele tem uma vantagem também, que ele tem suporte a vídeos 3D. Eu tenho bastante vídeo 3D aqui, e tem os óculos também que ele veio, são 4 óculos ativos, precisam recarregar na bateria, mas a bateria dura bastante, dá para assistir uns 4, 5 filmes com a bateria de uma carga só, é bem tranquilo, tá certo? Ele tem, esse projetor aqui ele tem 1350 lumens, tá certo? Isso é uma coisa que confunde muita gente, essa questão de lumens, lumens, às vezes os caras pegam, você vê muito projetor aí de baixo custo, né? Citando os exemplos aqui da Blitzwolf. Olha lá, tem 6.000 lumens, tem 8.000 lumens, 5.000 lumens. Mas quando você vai ver a especificação de ANSI lumens, não chega às vezes nem a 300, 400 ANSI lumens, é muito difícil. Então, são projetores que para ambiente muito claro vai sofrer para projetar uma imagem. Vai sofrer bastante. Esse projetor aqui, eu já não tenho esse problema, porque ele tem 1350 ANSI lumens. Obviamente, se você tem um espaço que não é dedicado, mas que você tem muita incidência de luz, especialmente luz do sol, você vai ter problema de fazer a projeção da imagem, vai ficar muito ruim, tá certo? Eu aconselho projetores para ambiente muito iluminados acima de 2.000 ANSI lumens, tá certo? E projetores acima de 2.000 ANSI lumens são muito caros. São projetores aí, por exemplo, Ultra Short Throw 4K, que tem várias marcas, da própria X-Gimmi tem também, da Xiaomi, tem da Vava, tem da própria LG, Samsung, enfim. Mas são projetores que passam de 3 mil, 4 mil dólares. Aqui no Brasil, então eles passam tranquilamente dos 20 mil reais, tá certo? Então, para ambiente claro, vai ser muito complicado você ter alguma coisa de muita qualidade. Mas no caso do H2, que é esse aqui que nós estamos falando, um ambiente com um controle de luz que você tem, seja ele o mínimo possível, com uma cortina, enfim, vai te atender perfeitamente, tá certo? É um projetor fantástico. Outra coisa bacana desse projetor aqui é que ele tem som Harman Kardon embutido. Olha aqui, ó, o famoso logo. Ele tá de cabeça para baixo, porque obviamente estou projetando ele, né, pendurado na parede, e eu tenho que virar ao contrário justamente para poder parafusar ele na parte que vem de baixo, tá certo? Isso todo projetor. Tanto seja no teto, seja na parede, como é o meu caso aqui. Eu coloquei na parede por causa da altura, que eu fico na altura da tela perfeito, ó, tá vendo? Ele tá um pouquinho
acima, o ideal seria estar pelo menos uns 10 centímetros abaixo, mas eu não consegui porque ali atrás tem uma tomada. Então se eu colocasse ele muito para baixo, ele também não ficaria legal. Fiz uns testes aqui, essa altura foi a altura mais indicada, mais bacana. Tá bom? O que mais que eu posso falar desse projetor? Ele tem duas entradas HDMI, tá certo? Uma entrada HDMI ARC e uma entrada HDMI normal, que suporta HDMI 2.0, ambas 2.0. Uma saída ótica digital, tá bom? Ele atende perfeitamente um consumidor com as suas necessidades básicas, duas HDMI, enfim, é a média dos projetores de boa qualidade. Esse som, cara, esse som desse projetor é fantástico. Eu vou soltar para vocês no final do vídeo, vou soltar um teste tanto de som quanto de imagem para vocês verem a capacidade desse projetor aqui, que é um projetor extremamente robusto, extremamente fantástico. Ele não é um projetor grande, ele é um projetor que você vê que ele parece um cubinho, né? Ele tem mais ou menos 21 por 21 e mais ou menos uns 15 de altura. Ele pesa por volta de 2,5 kg, com a fonte chega uns 3 kg no peso total. É leve, super fácil de transportar, tá certo? E é um projetor fantástico. O som dele é maravilhoso. Pela qualidade da marca Harman Kardon, obviamente a Harman Kardon não brinca em serviço e ela não se associa a qualquer marca. Pra você ter uma ideia, a Harman Kardon equipa carros da BMW, tá certo? No mundo afora. Então é uma empresa que ela não costuma se associar a qualquer empresa. Então a qualidade desse projetor é fantástico. Ele é um projetor de LED, tá certo? Ele usa como fonte de luz LED, que tem uma vida útil estimada em 25 mil horas. Ou seja, você vai queimar a lâmpada, é capaz do produto perder a vida útil dele antes do que a lâmpada. A lâmpada vai te durar aí, putz, cara, faz umas contas aí. Tranquilamente, quem assiste 6 horas por dia vai durar mais de 10 anos tranquilamente, tá bom? Com relação à fonte de luz LED, não tem problema nenhum, porque te dura a vida inteira, não é preciso repor a lâmpada, tá certo? Ele tem ele não tem sistema operacional Android, é um sistema operacional próprio dele. Esse aqui é a versão global, ou seja, já tem na língua portuguesa. Tá certo? O sistema operacional dele tem YouTube, o Netflix, se eu não me engano, não é homologado, então você não vai conseguir assistir Netflix 4K como você vê no Mais TV, como você vê no Android, como você vê em outros dispositivos. Aqui não, aqui salvo engano, é só YouTube e é os que eu tenho. É YouTube e as configurações do sistema, que depois eu vou mostrar também, né, como é que funciona. O YouTube sim é homologado, eu consigo assistir vídeo 4K, obviamente não é 4K nativo, mas aqui ele aparece como 4K porque ele suporta 4K, a imagem fica top, fica melhor de quando projetada do meu Xiaomi que eu tenho ali, e do meu receiver que faz um upscale, até mesmo do projeto do Blu-ray e do Xbox One. A imagem fica muito boa, tá certo? O que mais que eu posso falar para vocês? Bom, ele também é um projetor extremamente silencioso. Ele ligado, você não ouve nada, você pouco ouve sem tocar nada. Quando você está assistindo um filme, uma série, putz, é aí que você não ouve mesmo. Entendeu? Um projetor muito, muito, muito silencioso, tá certo? É necessário você deixar alguma distância aqui, se você for colocar, embutir em algum lugar, atente para essa distância que tem que ficar. Aqui ele está livre em todo o seu, em todo o seu, né, em toda a sua volta ele está livre, mas ele acaba pegando o ar frio por aqui e jogando para a traseira, tá certo? Então é importantíssimo que você deixe esse espaço aqui e da lateral, e da trás também, obviamente, livres, pelo menos de 15, 20 centímetros, para ele poder ter uma circulação de ar e não acabar danificando seu projetor com o tempo. Tá certo? Ele tem essa proteção de lente aqui, que ela é escamoteável. Quando você liga o projetor, ela abre a lente, e quando você desliga, ele fecha. Isso é fantástico. Tem projetor caro pra caramba que não tem esse recurso. Aqui, né, no X-Game H2 ele tem esse recurso, tá certo? Então é fantástico para proteger a lente, para evitar um acidente, evitar de repente uma diarista que você contrate, ela vem aqui, passa
uma flanela com álcool, aí você estragou o seu projetor, tá certo? Você pode jogar no lixo, porque para trocar uma lente disso aí, você vai ter que trocar o conjunto inteiro. Então isso é bacana porque ele evita qualquer tipo de acidente. Isso é muito legal. Tá certo, pessoal? Então vamos para os testes aí. Segura mais um pouco. Valeu! Bom, pessoal, tô de volta aqui. Agora com um controle mais feito de luz. Eu fechei a janela aqui atrás de mim, na qual estava incidindo uma luz externa, até para fazer o teste para vocês com as lâmpadas que eu tenho aqui ligadas, né? As arandelas. Então aqui eu tenho um ambiente bem iluminado, tá certo? Depois eu vou projetar. Vocês vão perceber que na hora que eu ligar o projetor, ele vai dar uma mensagem e ele demora, em média, por volta de 30 segundos para ligar até o início do sistema operacional rodar e tal. E vocês vão ver que bacana que a lente dele abre, né, na hora que eu ligo. Tá vendo? Tá certo? Eu vou ligar para vocês darem uma olhadinha. Bom, pessoal, tô aqui agora no quarto com o ambiente com luz controlada. A fonte natural de luz eu fechei para mostrar para vocês que eu tô com a luz aqui, tá certo? Ligada, ó. Todas as luzes aqui estão ligadas, tá ok? Então, imagina que você esteja vendo alguma coisa à noite e você não queira apagar todas as luzes. É essa imagem que você vai ter, né? Considerando a iluminação que eu tô tendo aqui no meu ambiente, tá certo? Como eu falei, ele tem um apetoide aqui, que é tipo uma loja deles, que basicamente não tem muitos aplicativos, tá certo? Tem o Netflix, que nem eu falei para vocês, não é, pelo menos há algum tempo não era homologado. Tem o Crackle, o Spotify não tinha, eu acredito que veio na última atualização. E é basicamente isso que tem, tá certo? Não tem muitos aplicativos na loja. Na verdade, a única coisa que eu uso aqui, porque ele me interessa na questão do 4K, é o YouTube. Essa aqui é a tela inicial dele, o sistema operacional do Xgimi, tá certo? Tem a entrada HDMI 1 e HDMI 2, tá certo? O HDMI 1 é a ARC, HDMI 2 é normal, só estou usando uma aqui porque eu tenho um receiver, e o receiver, eu espeto tudo no receiver, e do receiver eu jogo o projetor. Então, o cérebro do meu sistema é o meu receiver, tá certo? Então, para mim, tendo uma ou duas entradas, tá de bom tamanho. Duas entradas tá de bom tamanho. Tá certo, pessoal? Então, basicamente, a tela inicial do sistema operacional é isso aqui, tá certo? Atualização, verifica HPS Office, eu nunca entrei para ver o que que é, são coisas que não me interessam, que eu acredito que a maioria deveria usar. E aqui é o assistente do próprio sistema, que é aqui onde você vai fazer as configurações, tá vendo? Wi-Fi, LAN, Bluetooth, tá vendo? O Bluetooth, se você pode entrar, desabilitar ou habilitar ele, aqui tá habilitado. O modo de brilho, você pode fazer escolhas do modo personalizado. Aqui eu deixo no modo personalizado porque eu tenho uma personalização de imagem aqui, tá certo? Calibração do trapézio, isso aqui é legal porque ele tem a calibração do trapézio. Eu recomendo fazer automática. Aqui ele tem a inteligência, mas ele é um beta, tá vendo? Então o beta ele não tá 100%, ele calibra de forma errada. E aqui eu tenho a calibração do trapézio, na qual eu consigo, tá vendo? Fazer o enquadramento da imagem. Ó, eu consigo trazer daqui para lá, de cá para lá. De repente você não conseguiu colocar o seu projetor num ângulo reto, como tá o meu caso. Você deve colocar ele um pouco de lado, um pouco acima, um pouco abaixo. Você consegue fazer o ajuste por esse ajuste de trapézio, tá certo? Além do trapézio, ele tem a calibração do trapézio manual e tem essa aqui avançada, que é onde você vai fazer outro tipo de correção também, tá vendo? Eu costumo fazer nos dois, para deixar ele o mais possível ajustado. Então, isso é legal, porque ele te possibilita um keystone, um ajuste de keystone de 4 pontos, tá bom? Isso mostra que o projetor também é de qualidade. Método de projeção é que você vai escolher, tá vendo? Ó, posição frontal, posição traseira, lateral.
nesse caso é dianteira de elevação, então nesse caso é o invertido no meu caso, né? Eu virei ele de cabeça para baixo e esse é o nome que ele dá para quando você inverte o projetor, tá bom? Aí você vai escolher a forma que você vai projetar. Zoom contínuo, eu também não uso, eu deixo na 16:9 sempre, não uso zoom. E configuração do vídeo, aqui também é o aspect ratio, sempre 16:9. Ele aparece um vídeo ali de exemplo, tá vendo? Ó. E aqui é o modo de imagem, eu deixo sempre no usuário, eu calibro ele de acordo com as minhas possibilidades. Então aqui as minhas preferências aqui no espaço. Você vê que o brilho dele não tá tão... Eu tô em 52 de brilho, 52 de contraste, 60 de saturação, nitidez 68. E aqui eu dei um up no vermelho, no azul, tá? Eu gosto de cores mais quentes. E aqui é legal também que ele tem a compensação de movimento. O que é a compensação de movimento? É o mesmo recurso que a Sony chama de Motion Flow e a LG chama de True Motion, tá certo? E ele faz uma interpolagem, ele diminui o borrão e diminui o arrasto, né, da tela. Isso é legal para quando você está vendo esportes, por exemplo, tênis, um basquete, mas em filmes ele fica muito ruim, tá? Em filmes e séries ele fica com um aspecto muito artificial, fica fluido demais, entendeu? Eu não gosto. Então aqui você pode interpolar ele para baixo, ver que a imagem já mudou, ó. Ele ficou mais fluido. Aqui você perceba que ele está arrastando, ó. E você vê que tem um arrasto, tem um judder, um blur, tá? Aqui no baixo você tem o médio e você tem o alto, né? Que aqui ele chama de forte. Então, mas esse aqui eu costumo deixar desligado, tá certo? Vamos para o próximo item aqui. Bom, configurações de som. Aqui eu tenho a saída de som, eu posso escolher orador interno ou a fibra ARC. O que é fibra ARC? Ou é a fibra ótica ou é a HDMI ARC. Tá, eu vou deixar no orador interno porque eu quero mostrar para vocês o som. O orador interno nada mais é do que os alto-falantes do próprio projetor, tá? Para mostrar para vocês o som, como é que fica legal. O som de botão aqui eu deixo desligado, porque a cada vez que você clica ele dá um pi, ele dá um retorno. Música na iniciação eu deixei ligado, que é aquela hora que a chinesinha dá um alô, na hora que liga. É isso aí. Configurações de sistema, fonte de inicialização você escolhe. Se você quer HDMI1, HDMI2 ou deixar desligado. Eu deixo no HDMI1, que é onde eu inicio meu receiver. As informações de sistema, isso aqui é legal, ó, ele aparece. Tá vendo? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Versão global, versão do sistema, ó, é o Android 6.0, tem 2 GB de memória, tem 11 de armazenamento, eu estou usando 5. Não, na verdade eu tenho 11 e eu estou usando 10.4. Está disponível 10.4. E tem a temperatura atual é de 40 graus do projetor. Tá? Ele não está trabalhando tão forte porque eu não estou vendo nada, estou apenas fazendo os ajustes aqui. Atualização do sistema para você verificar se tem algum sistema, restaurar é para você restaurar o projetor de fábrica. Configuração de foco, eu desligo isso aqui, tá certo? Que é automático, porque às vezes o automático ele dá uma borrada na imagem, tá? Então eu faço de forma manual, que é por esse botãozinho aqui embaixo do controle, ó, tá vendo? Tem esse botão aqui, ó, tô filmando com uma mão só, tá complicado, ó. Esse botão aqui que eu faço, mas quando eu percebo que tem alguma coisa errada, eu deixo desligado aprimoramento de contraste, não gosto dessas firulas, nome do dispositivo. Aqui são ajustes fuso horário, idioma, enfim. Mais configurações, elevação do giroscópio. Tá? Ele dá uma calibrada, ó, já calibrou, é rápido, mapa de foco e país, tá certo? Então basicamente é isso aqui. O sistema operacional dele é bem simples, não tem nada demais, então você vai precisar sim de uma fonte externa para poder fazer todo o seu... assistir tudo aquilo que você quer, Disney Plus, Netflix, Prime, enfim. Aqui eu só assisto mesmo o YouTube quando eu quero ver uns vídeos no YouTube. Tá? Fora isso, eu uso outros aplicativos. Eu tenho o Mystic, eu tenho o Xbox One, que eu assisto por ali, enfim. Eu só uso para isso mesmo. Tá certo? Agora eu vou fazer um teste para vocês. Fala pessoal, voltei aqui agora, tá certo? Para mostrar para vocês um vídeo que eu tô fazendo direto do projetor, inclusive com áudio. Tá vendo que ali, ó, se eu vou conseguir dar zoom, vai, ó, tá aqui. Ele tá mostrando que o vídeo tá em 4K, apesar dele não ser um 4K
nativo, ele suporta 4K. Deixei o som setado em 50%, tá bom? Dá uma olhada. Bom, pessoal, voltei. Vocês viram a imagem do projetor, é fantástico. Direto do projetor, ele mostra que tá um vídeo em 4K ali, tá fantástico. Imagem muito boa mesmo. Agora eu vou fazer um teste para vocês do som. Tô aqui num site de música que ele sem direitos autorais, no copyright sounds, na verdade. E eu vou tocar uma música para vocês. Eu vou começar com 50% do volume do projetor. Tá certo? Pode ver que meu receiver tá tudo desligado ali, ó. Não tem nada ligado. As caixas de som estão tudo desligadas, tá escuro. Mas tá tudo desligado, não tem nada. É do receiver mesmo, ele tá bem acima aqui da minha cabeça. Não dá pra ver, tá bem escuro. E eu vou mostrar pra vocês o som deles. Curtam aí. Bom, pessoal, deixa eu abaixar um pouquinho aqui para poder falar para vocês. Que som fantástico desse projetor. Você não precisa de uma soundbar, na minha opinião, tá certo? Uma soundbar, obviamente, né, aquela soundbar de uma Samsung, de uma LG, de uma série mais de entrada, não há necessidade, tá certo? O próprio som que vem nele já dá conta, cara, já dá conta, a não ser que você queira um sistema 5.1, aí você parte por um receiver, enfim, para colocar as caixas, aí é uma outra história. Mas, honestamente, eu não colocaria uma soundbar com esse som. Por isso que eu falo para vocês, a Harman Kardon não brinca em serviço, a Harman Kardon não se associa a qualquer marca. Tem um outro projetor também, que é da Vava, é um Ultra Short Throw, não vende no Brasil, só nos Estados Unidos. É uma marca californiana. Eles têm um som da Harman Kardon embutido, de 60 watts. Né? Ou seja, supera em muito algumas soundbars intermediárias para cima, tá ok? Então não precisa de soundbar com esse projetor, tá certo? Então, pessoal, esse daí foi um vídeo do projetor X-Gimme H2, tá certo? Projetor muito bom, fantástico. Quem puder comprar, recomendo que compre, sem sombra de dúvidas, de olho fechado. Né, falando sobre os prós desse projetor, todos os prós possíveis. O som é fantástico, conectividade é excelente em Bluetooth e Wi-Fi, duas HDMI, uma saída ótica, 1350 ANSI lumens, tá certo? Full HD nativo com suporte a 4K, suporte a 3D, é um projetor pequeno, leve,
né? Tem a tampinha da lente escamoteável, como vocês puderam ver. A imagem dele, vocês viram aí, é simplesmente fantástica. Quais são os contras, né, desse projetor? Afinal de contas, um projetor tem que ter contra. Olha, honestamente, considerando o ano que ele foi lançado, eu até poderia dizer que ele não tem IARC, mas o IARC está vindo nos equipamentos mais novos, né? Então eu não acredito que seja um contra isso. O contra dele é uma coisa que não é tá fora do controle da empresa que fabrica, que é o valor do preço do dólar. O único contra nesse projetor é o preço, tá certo? Você consegue pegar projetores Full HD nativo, até mesmo 4K, como é um da LG, né, HU70LA, ele acaba saindo mais barato do que esse projetor importado com taxa. Então eu acredito que se tivesse estoque no Brasil e eles vendessem esse projetor na faixa de 5 a 6 mil, seria um preço extremamente competitivo, tá certo? Mas como o projetor ele vem importado, vai passar pela alfândega e os caras vão meter taxa nele, então vai ser muito complicado você fechar esse projetor aí por menos de 8 mil reais, tá certo? Sendo por esse motivo é o único contra do projetor, é a taxa cambial. Somente isso que eu diria para vocês. O resto, o projetor é fantástico. Quem tiver na dúvida aí do X-Game, que é uma marca que, né, na época eu também fiquei com receio, muita gente não conhecia. Eu acabei comprando por indicação, por vídeos que eu vi. Todos os vídeos estavam elogiando o projetor. E quando você elogia, não pode ser todo mundo se juntou para falar bem assim. É porque realmente o projetor vale a pena. Tá bom, pessoal? Desculpa aí, o vídeo ficou um pouco longo. Eu vou dar a máxima espremida, editada, para ficar um vídeo interessante para ver. Tá bom? Espero que tenha gostado desse review bem completo sobre o projetor. Tá bom? Continua assistindo, pô, se inscreve aí para dar aquela força pra gente. Canal pequeno é complicado, eu não ganho nada de ninguém. Eu tenho as coisas que são minhas aqui, faço avaliação. E é bem difícil, leva tempo para editar, para fazer, para tudo. Tá bom? Obrigado aí, fiquem com Deus, um abraço.